Letra A, na implementação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos estados, realmente aqui está certo, mas estado de emergência, não. B, na vigência de estado de sítio, perfeito, e na implantação do estado de emergência, não. C, quando estado de sítio, perfeito, e durante a intervenção da União nos municípios, não. União nos estados, União não pode intervir nos municípios, exceto nos municípios localizados em territórios federais, o que fala lá intervenção federal. Então, só nos resta a letra D, na vigência de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, conforme eu já tinha explicado. Letra D, portanto, correta. 21ª questão. Preocupado com a ocorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo da balança comercial, o presidente da República, no dia 1º de abril, editou medida provisória determinando o aumento da alíquota do imposto sobre produtos industrializados para os produtos provenientes daquele país. Entretanto, passados 30 dias, o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, não a convertendo em lei. Olha só, se a medida provisória foi rejeitada, ela só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa, no próximo ano, ok? Com base no caso acima, assinale a afirmativa correta. A medida provisória terá eficácia por mais 30 dias? Não. Se ela for rejeitada em 30 dias, morre ali. Letra B, a medida provisória terá eficácia por mais 30 dias? Falso. C, a medida provisória perderá sua eficácia? Perfeito. Cabendo ao presidente da República, caso haja interesse, reeditá-la imediatamente? Não, só na próxima sessão legislativa. Então, letra D é a resposta correta e fala que a medida provisória perderá sua eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. E se o Congresso não fizer isso, as relações jurídicas dela decorrentes permanecerão pela medida provisória regida. Vamos em frente. 22º, nono exame de ordem. Perceba que à medida que vai para os exames de ordem mais antigos, né, as questões vão ficando menores, né, os itens vão ficando menores. Enfim, Congresso Nacional aprova tratados internacionais por meio de decreto, resolução, decreto-lei ou decreto legislativo. Decreto, quando se fala só decreto, é decreto presidencial administrativo, não é. Resolução é para questões internas. Decreto-lei, não existe mais a figura do decreto-lei. Então, só nos sobra o decreto legislativo. Bacana? Vamos em frente. 23ª. A respeito do processo legislativo de emenda constitucional, qual é o artigo 60? Assinale a afirmativa incorreta. Perceba que ele quer a errada. Sempre que tiver assim, grife na sua prova, chame a atenção do seu cérebro para a incorreta, ok? Letra A. A proposta de emenda pode ser apresentada pelo presidente da República. Realmente pode, sem nenhum problema. A discussão e a votação da proposta de emenda devem ser realizadas em 2 turnos, perfeita, e ela deve ser aprovada em 3/5 em cada um desses turnos. Letra C. A proposta de emenda aprovada é encaminhada ao presidente da República para promulgação? Não. Quem promulga é a mesa do Congresso Nacional, a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Letra C é incorreta e a que a gente quer. Letra D. A aprovação exige quórum de maioria qualificada. Exatamente, quórum de maioria qualificada de 3/5. Olha só, maioria simples e maioria absoluta. Tudo que não for maioria simples nem maioria absoluta é chamada de maioria qualificada. Maioria qualificada de 3/5 ou de 2/3. Tá certo? Então, a letra C é a única errada. 24º. A respeito de uma lei delegada e de uma medida provisória que dispõe sobre matéria reservada à lei complementar, assinale a afirmativa correta. Olha só, lei delegada não pode tratar de assunto reservado à lei complementar. Medida provisória não pode falar de assunto reservado à lei complementar. E lei ordinária não pode falar de assunto reservado à lei complementar. Então, a lei complementar ela tem requisitos formais distintos. Sendo assim, olha só, essa lei delegada e essa medida provisória são materialmente inconstitucionais. Para começar aqui, que a questão não falou nem qual é a matéria, né? nem qual é o assunto dessas leis. Então, não são materialmente inconstitucionais. A gente não pode deduzir isso, ele não fala qual é o assunto tratado por elas. Letra B, são formalmente inconstitucionais. Aí sim. Por quê? Porque a forma adotada deve ser necessariamente lei complementar. Bacana? Então, letra B é a resposta dessa questão. Vamos em frente, 25ª questão. O presidente da República encaminhou ao Senado Federal o projeto de lei ordinária
para provimento de cargos de servidores da União. Após os debates, olha, ele encaminhou ao Senado Federal. Estranho, porque se o projeto de lei é do presidente da República, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Mas, enfim, após os debates, o projeto foi aprovado pelo plenário do Senado Federal e, em seguida, encaminhado para a Câmara dos Deputados, que, em apenas um turno de discussão e votação, o aprovou e enviou ao presidente da República, que o sancionou. Sobre o fato acima, assinale a afirmativa correta. A lei é inconstitucional, pois a iniciativa de projetos de lei para provimento de cargos de servidores da União é da Câmara dos Deputados? Coisa nenhuma. É do presidente da República, sim, não é Câmara dos Deputados. B. A discussão e a votação do projeto deveriam ter se iniciado na Câmara dos Deputados. Exatamente, como eu falei, o artigo 54 deixa isso bem claro. Havendo, por isso, vício no processo... 54 não, o artigo 64 deixa isso bem claro. Havendo, por isso, vício no processo legislativo. Perfeito. Se a casa iniciadora no artigo 64 deve ser Câmara dos Deputados, então teve esse vício no processo legislativo. Mas olha a letra C. A ocorrência de 2 turnos de discussão e votação do projeto de lei ordinária não ocorreu no caso narrado. Olha, não é pressuposto no adequado processo coisa nenhuma. 2 turnos de discussão e votação é para emenda constitucional. Letra D. A lei é constitucional, pois o processo legislativo foi rígido, foi correto, foi observado, coisa nenhuma. Letra B, portanto, é a resposta desta questão. 26ª. As emendas constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa. Assim, revela-se correto afirmar que poderá surgir projeto dessa espécie normativa por proposta de artigo 60. Presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado ou, e aí é o que ela quer, mais de 2/3 das Assembleias Legislativas? Não, mais da metade. Por isso, você já marca errado a B e a D. Olha como a questão foi fácil aqui. Se você souber que é por mais da metade das Assembleias Legislativas, você já sabe que a letra C é correta. E aí vem, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria relativa de votos. Perfeito. Letra C está de acordo com o artigo 60, inciso 3 da Constituição. Próxima questão. A imunidade formal e a imunidade material consistem em prerrogativas conferidas aos ocupantes de determinados cargos públicos. E em relação às referidas imunidades, é correto afirmar que a imunidade formal se aplica inclusive aos vereadores. Opa! Os vereadores só possuem imunidade material, aquela relativa a palavras, opiniões e votos. E detalhe, imunidade material apenas na circunscrição do respectivo município, ok? Letra A está falso. B. O governador de estado goza de imunidade formal e de imunidade material. Opa, o governador de estado? Não, falso. Os vereadores gozam de imunidade material relativa às suas opiniões, palavras e votos nos limites territoriais do município a que estejam vinculados. Perfeito, foi o que nós acabamos de explicar. Letra C, portanto, está correta. 28ª questão. Os órgãos legislativos possuem competências definidas no texto constitucional. Sobre o tema, à luz das normas constitucionais, é correto afirmar que é competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados de qualquer natureza. Opa, tratados de qualquer natureza, competência exclusiva do Congresso Nacional? Coisa nenhuma. B. O presidente da República pode ausentar-se do país por período indefinido, sem autorização do Congresso? Não. Se for até 15 dias, tudo bem. Acima de 15 dias, precisa de autorização, sob pena de perda do cargo. Letra C. Cabe ao presidente do Senado aprovar o estado de defesa e o estado de sítio? Não, cabe ao Congresso Nacional. E letra D. Cabe ao Congresso exclusivamente suspender os atos normativos do Executivo que exorbitem de delegação legislativa. Perfeito, letra D está corretíssima. Próxima. Em relação ao processo legislativo, é correto afirmar que a emenda a um projeto de lei ordinária torna necessário o retorno à casa iniciadora, ainda que se trate de correção redacional. Opa! Correções feitas pela casa revisora que não importem mudança substancial do projeto de lei, não precisa retornar à casa iniciadora. Então, letra A está o quê? Falsa. B. O vício de iniciativa pode ser sanado pela sanção presidencial nos projetos de lei de iniciativa privativa do presidente. Vício de iniciativa é insanável. Aprenda isso. Não pode ser convalidado em hipótese nenhuma. C.
rejeitar a medida provisória pelo Congresso Nacional, esse deverá disciplinar situações jurídicas constituintes durante a vigência da MP, por meio de decreto legislativo. Inclusive, nós já resolvemos uma questão muito parecida em relação a essa, ok? Letra C está correta. E letra D, a Constituição da República veda expressamente a abertura de créditos extraordinários por meio de medida provisória. Opa! Desde que sejam veda, mas existe exceção. Desde que sejam créditos extraordinários, de acordo com o artigo 167, parágrafo 3º do texto constitucional. Bacana? Então, não é qualquer crédito extraordinário, não veda coisa nenhuma. Então, 29ª questão, letra C de casa, vamos em frente. Suponha que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado tenha convocado o ministro da Fazenda para prestar pessoalmente informações sobre assunto relativo à política econômica adotada pelo governo federal. Isso daqui é muito parecido com aquela primeira questão que nós resolvemos no bloco passado, na parte 1 de poder executivo, né? No bloco passado não, de parte 1 de poder executivo. Mas enfim, aqui nós estamos tratando de poder legislativo, tá? Nesse caso, a convocação só poderia ser feita pelo Senado e não por uma de suas comissões, coisa nenhuma. Comissões das casas legislativas podem se pedir explicações aos ministros de Estado. Então, a letra A aqui está falsa pela explicação. B, a convocação é inconstitucional, pois a comissão só poderia encaminhar pedido escrito de informações ao ministro, mas não sua presença pessoal, nada disso. Realmente, os poderes são independentes, mas existe uma harmonização entre eles, ok? Letra C, a convocação é constitucional, perfeito, e a ausência injustificada do ministro importa crime de responsabilidade, perfeito. Onde é que está isso, professor? Você vai ver lá no artigo 50, junto com o artigo 58, parágrafo 2º. Artigo 58, parágrafo 2º. Letra C está corretíssima.